Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como vão vocês? Começando aqui o nosso Amor na Polis, um programa, uma live de entrevistas da Amai-vos, da Contém Amor, que é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. Oi Marília querida, tudo bom? Seja muito bem-vinda. E hoje eu estou com uma iluminação nova, digam aí se tá boa ou se eu estou muito branca. Enfim, boa noite. E a Contém Amor oferece gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais online e promove o diálogo entre diferentes culturas, crenças e etnias pautado no amor. Então, essa é a Contém Amor, Amai-vos. Olá, pastor Harley Furtado entrou também. Hoje nós vamos entrevistar o pastor Harley Furtado. Ele em primeiro lugar, ele foi meu aluno de hebraico e meu aluno da teologia. Mas, além disso, ele tem um currículo muito bacana. Ele é metodista de berço no meio cristão e o pastor tem uma vida profissional dita como parcial, secular, é a tecnologia da informação, especializado na área e exerce a profissão nesta área. E a religiosa, que é a formação em teologia, focado nos jovens. Olá, Tony Piccolo, boa noite. E já frequentou outras igrejas metodistas em outras cidades e também estados e países, e sempre que isso ocorre, ele busca saber como pode contribuir para a comunidade com sua formação profissional. O contexto atual dele, durante a pandemia, o pastor Harley e outras pessoas fazem distribuição de alimentos à noite e no dia seguinte eles marcam com as pessoas em situação de rua para tomar banho, trocar de roupa, cortar os cabelos e unhas, etc. E esse projeto do pastor Harley é conhecido como Projeto da Madrugada. Não é o nosso programa que ele começa às 10 e vai de 10 às 11, porque o Instagram não deixa a gente ser como a Tereza Cristina, que fica horas e horas e horas, certo? Mas chegaremos lá, não é, Tony? Muito bem, é o programa da madrugada. E o projeto, ele tem um outro projeto que é o ID por Cristo. O projeto Ida para o Nordeste já existia e se consistia na ida de profissionais autônomos prestando serviços e auxiliando suas comunidades locais. Sua primeira participação foi no ano de 2018 e chegou na comunidade Tauá, a 450 quilômetros de Fortaleza, no sertão do Ceará, e nessa comunidade desenvolveram uma célula separada por idade e gênero, onde pudesse partilhar temas e experiências. Olha só, gente, agora hoje estou inaugurando aqui, um celular e outro celular, eu fico lendo. Eu ainda não tenho teleprompter, não é? Que o Tony Piccolo vai providenciar em algum momento. Todos teremos teleprompter na Contém Amor. Mas, por enquanto, quando não temos teleprompter, eu vou aqui me atualizando com 2 celulares. Pastor Harley, vamos chamar aqui, vamos convidar o pastor Harley, sobe aqui, vamos bater um papo. Chegando. Enquanto isso, vamos falar aqui, reverberações do movimento metodista com jovens. A gente vai bater esse papo hoje com o pastor Harley. Oi, querido, tudo bom? Tudo bem? Tudo, seja muito bem-vindo. Legal. Muito bom estar contigo. Você está ouvindo bem? Eu estou ouvindo um pouco baixinho. Perfeito. Estou ouvindo perfeito. Aumentei o som aqui. Muito bom. Agora eu te ouço bem. E aí, falei direitinho sobre você? Perdão, travou na hora que você falou? Falei direitinho sobre você? Perfeito. Você mencionou sobre os projetos, mencionou do projeto da madrugada. E o Ide por Cristo. Ide por Cristo, né? Que é um projeto que já existia no Nordeste, né? E aí a gente foi em 2018 por primeira vez. Que foi aquele que eu participei, que eles me entrevistaram, você me entrevistou com eles. Isso aí. Foi muito legal, eles gostaram também. E tem aqui, olha, reverberações do movimento metodista com jovens, que eu vou falar para vocês. Uma professora de um outro município resolveu levar essa estratégia para dentro da sala de aula do Ide por Cristo, não é isso?
devido à Isso. sua observação preocupada com seus alunos e o crescimento significativo, vejam bem, de automutilação dos jovens. A professora indagou ao pastor Harley, que está aqui na nossa live, sobre, diante das implicações, do que poderia ser feito diante dessa situação. Oi, Fê Aguiar, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Então, eu já pergunto um pouco para você. Tudo bem, Harley? Você está onde? Você está no Rio de Janeiro? Você está no Nordeste? Está em que parte do mundo? Estou no Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro, muito calor, bastante quente. A gente está aqui com água e ambiente fresco, porque hoje a temperatura literalmente nos assusta. A minha também está aqui. Um brinde à vida. Tem que ser. Tem que ser. É o nosso brinde. Pastor Harley, então você falou que você era um missionário, não é isso? Um missionário da Igreja Metodista. E eu fiz uma pesquisa sobre a questão da Igreja Metodista e ela tem alguns princípios muito interessantes, que é o princípio da autoridade, que é uma aplicação da sola escritura. Olha que eu estou... É isso aí. Sola escritura, proveniente sola graça. Protestante, o metodismo cria o princípio do quadrilátero wesleyano, que imaginar um quadrilátero com as escrituras dentro, no centro, por serem as principais fontes de revelação sobre Deus. As escrituras, então, devem ser interpretadas pela fé, pela razão e pela tradição e pela experiência pessoal com Deus. E cada um desses itens deve ser colocado em uma das extremidades do quadrilátero: fé, razão, tradição e experiência pessoal. E as escrituras continuam sendo a suprema autoridade. Depois, o arminianismo, que onde a graça de Deus é livre, ou seja, a graça é por todos e para todos os seres humanos. Isso inclui, inclusive, a mim, que sou judia, é isso? É isso aí. É isso aí. Muito bem. E assim, pela atuação do Espírito Santo, o homem pode responder com fé ao chamado universal de salvação de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que se sacrificou pela salvação do mundo. Aí não é mais igual a mim, a nós os judeus. Essa parte a gente não entra. Ou pode livremente rejeitar essa graça. O cristão, em casos extremos, segundo essa doutrina wesleyana, ele pode cair de graça e perder a salvação. Né? Nesse ponto, os metodistas de Gales discordam, porque eles são conhecidos como metodistas calvinistas, discípulos do reverendo George Whitefield, e que influenciaram grandemente o grande pregador do século XX, Martin Lloyd-Jones. Os metodistas calvinistas acreditam na predestinação da eleição incondicional, na vocação eficaz, é a graça irresistível, e na vocação eficaz, que é diferente da maioria dos metodistas, que são armínio-wesleyanos. E o outro princípio é o da salvação, que é conforme o ensino bíblico, baseada na graça de Deus, que atua em 3 dimensões: a graça proveniente, preparado para a salvação, a graça justificadora, concedendo o perdão, e a graça santificadora, renovando a natureza humana corrompida. O alvo é a plena santificação e a perfeição cristã, que é o amor perfeito a Deus e ao próximo. Ser santificado não é sinônimo de ser como Deus, e sim tornar-se mais humano, ou seja, obedecer ao plano espiritual de Deus, tinha que ser para o ser humano. Tá? Então, aí a gente se encontra novamente. Pastor Wesley, a palavra está com o Senhor.
Uma alegria tê-la aqui. Eu fiz essa grande pesquisa. Mais uma vez, assim, agradecido, minha mestra, minha professora de hebraico, eu honrado pela definição. Nós nos definimos como uma igreja missionária a serviço do povo, né? O metodista João Wesley, a própria formação no Clube Santo, foi defendendo pessoas oprimidas que naquele momento na Inglaterra necessitavam de suporte, né? Nessa área de escola, nós somos muito fortes, a nossa formação é de ensino, é de ensinar, e aí vem o projeto que a gente estava literalmente comentando, que você fala da questão da professora, né? A gente foi para uma comunidade, a gente vai em 2018 fazer esse projeto. Então, Marlon Falcão aí é um dos integrantes, fotógrafo profissional, feríssimo, está aí junto com a gente. A gente vai em 2018 para Fortaleza, e eu participando por primeira vez, né? Eu tinha conversado com o pastor local, e ele me disse, vai ter uma viagem missionária, você não gostaria de ir? Eu falei, quero ir sim, quero participar. E aí lá em 2018 a gente vai participar em Fortaleza. Então a gente teve colônia de férias, trabalhamos com crianças, a gente andou pela comunidade local para conhecer o terreno ao qual a gente estava, porque o pastor local de Fortaleza era recém-chegado, tinha 3 meses, e aí a gente foi fazer um mapeamento local. E aí a gente também iniciou esse trabalho celular, foi um outro missionário junto conosco, então ele iniciou junto com os jovens, e aí nós trouxemos os jovens, palestrou, porque essa idade é a idade da juventude, né? A gente, entre a infância e a maturidade, é a idade de formação. E assim, muito importante, inclusive esse nosso bate-papo, que é a fase que eles aprendem fora do meio protegido, que é o lar, que é a religião, que é a escola. Então, assim, esse bate-papo é muito interessante, porque é essa fase, a fase do aprendizado. E aí nós tínhamos um segundo ponto para ir, que é Tauá. Quando nós soubemos que era 450 quilômetros, e a estrada estava, a CE, né, aqui a gente chama no Rio de Janeiro de BR, lá é CE, né, Ceará, né, CE alguma coisa, ela estava totalmente esburacada, e a 450 quilômetros. Eu vou te dizer que a gente faz uma reflexão depois de um dia de trabalho para saber o que deu certo, o que foi produtivo na comunidade, o que as pessoas entenderam com aquele trabalho, se a colônia de férias naquele dia atendeu a todas as crianças. Faz uma avaliação, né? Faz uma avaliação. E aí, quando a gente sentou para fazer a avaliação, sabendo que a gente iria para uma cidade a 450 quilômetros, que a estrada estava totalmente buracada, dos 20 alguma coisa missionários, não lembro na época, eu acho que 90% declinou de não querer ir para o local. A gente vai para um local onde a gente não conhece, a gente vai para um local que de carro e estrada boa são quase 6 horas, e o que a gente vai fazer lá nesse local? Então, assim, já teve uma resistência. Vocês sabiam que tinham jovens lá esperando vocês? Nós sabíamos que tinha uma comunidade nos aguardando, mas a gente não tinha informação de quem nos aguardava, se a gente teria apoio, assim, a gente não pede muito, né? Mas se tinha colchonete para que a gente pudesse dormir, se tinha uma estrutura preparada para a nossa alimentação, a gente literalmente não tinha essa informação. Mas nós decidimos aceitar o desafio e nós fomos para esse local. Chegando lá, eles estavam muito preparados, muito estruturados, eles nos surpreenderam, tanto afetivamente no acolhimento, quanto com tudo. E eles estavam contando. E olha só, né? A gente imaginando que não teria nada, e eles já estavam nos recebendo. Então, assim, a nossa avaliação naquele primeiro dia foi que foi muito bom. Então, valeu o esforço de mais de 6 horas. Eu não lembro se a gente nós fomos de carro, e um dos carros se acidentou, nós tivemos que parar para tocar o pneu, porque literalmente a estrada estava muito ruim. E nós chegamos ao local, conhecemos a comunidade, a gente faz o trabalho de ação social, né, que é essa distribuição de cesta, mas o nosso intuito não é só o alimento, né, é levar informação para essas pessoas. E aí, mas vocês também levaram essa mesma... também na estrada? Não entendi?
Vocês também levaram alimentos na estrada? Não, alguma coisa a gente levou e outros a gente já comprou lá no local mesmo, né? Entendi. A gente procura um comércio local, monta-se cesta e faz a distribuição. Mas o equipamento é porque assim, o pessoal se caracteriza, como é que eu posso dizer, material de evangelismo, material de instrução, tudo isso a gente leva. Então a gente leva no veículo, né, no automóvel que nos acompanha. E aí chegando lá e nesse local, em determinado momento, esse mesmo missionário que fez esse trabalho em Fortaleza, iniciou lá somente com os jovens. Marcou numa sorveteria da cidade, a igreja local tinha um espaço na rádio, então ele foi na rádio e anunciou assim, ó, quem da cidade quiser ir na sorveteria às 7 horas, vai ganhar um sorvete gratuito. Falei, rapaz, a cidade deve ter em torno de 50 a 60 mil habitantes. Tem sorvete de Eu acredito que é isso, hoje 50 a 60 mil habitantes. Eu falei, se essa quantidade de jovens for para lá, ele vai ter que ter monetariamente dinheiro para poder bancar essa galera que vai. E assim ele fez, os jovens foram, e ele iniciou esse trabalho lá com a mocidade. Foi tão produtivo que, aí voltando nessa pessoa que você falou, na professora, né, o filho dela, né, ele participou junto com esses jovens. E eles estavam passando por algum momento pessoal difícil, né, por 2 anos, por perda de um ente familiar, e aí isso estava deixando recluso. Só que ela percebeu que esse movimento de partilha, de bate-papo, onde existe um tema, um quebra-gelo, onde cada um participa, surtiu efeito, o filho dela voltou transformado. E aí ela, já conhecendo essa dificuldade lá na escola, né, onde tinha... Deixa eu te perguntar, surtiu efeito, o filho dela voltou transformado do quê? Porque eu acompanhei até que aí eles foram lá, tomaram sorvete, e aí vocês fizeram o quê? Bateram papo? O que aconteceu? Esse momento de célula na sorveteria, quando aconteceu, foi um bate-papo, uma interação. Uhum. Então, assim, o pessoal sentou na sorveteria, começou a bater papo, e esse líder, ele leva um roteiro, uma programação, né? Bota um assunto, por exemplo, como a gente está falando hoje sobre jovem, um quebra-gelo, como uma pergunta, como é que é a sua relação com a sua família, como é que você vive o dia a dia, e aí vai questionando cada um para partilhar. E aí, à medida que a pessoa vai se sentindo à vontade, a gente tem um dos líderes que acabaram de entrar aí, a Laisa. Laisa é uma das líderes lá de Parambu, e ela é aluna lá do colégio. Então, assim, esse movimento aconteceu ali na sorveteria, com bate-papo informal, e aí, assim, houve uma integração nesses dias em que o pessoal esteve junto. Depois foram para a casa dessa professora que eu te disse, e lá houve uma reunião. E aí, assim, montou-se o programa da célula, o pessoal bateu o papo, e aí, assim, cada um pôde partilhar um pouquinho da sua dificuldade dentro desse roteiro que a gente leva temático da célula. E aí, assim, quando você entendi. pergunta... Aí essa professora, cujo filho foi lá, foi conversar com você sobre outros jovens, não é isso? Atendimento a outros jovens que eram alunos dela. Na verdade, assim, esse trabalho ela já fazia na escola. Já havia um trabalho acontecendo na escola. Ela já fazia esse trabalho de aconselhar, de sentar, de acompanhar. Então, tudo isso, assim, isso já acontecia na escola. Mas, assim, esse índice era muito alto. Então, o que foi o facilitador foi ver a transformação desse pessoal local, levando esse contexto para lá, para a escola. Uhum. Então, pessoal, é o seguinte, essa professora que o pastor Halley acabou de falar para a gente, ela era de um outro município e leva essa estratégia para lá. Ela é de Itauá. E aí ela, a partir disso,
diante das implicações, ela leva a ideia, dessa ideia que ele relatou aqui para a gente, de quebra-gelo, para o diretor da escola, ou seja, é uma dinâmica de quebra-gelo entre os jovens, em que eles começam a partilhar as suas experiências, as suas angústias, e imagino que nessa dinâmica se vá fortalecendo também aqueles aspectos bons e de resiliência que esses jovens mesmo têm, Claro. né? Aí o diretor da escola primeiro ficou um pouco relutante, mas depois ele aceitou que o espaço fosse feito, que essa dinâmica fosse colocada nos intervalos da escola, na hora do recreio, na verdade, né? E aí, só que no primeiro encontro, ela achou muito tímido, porque foram 10 alunos. Já eu, na minha tradição, 10 é o número do coletivo. Tudo que começa com 10 vai certamente aumentar. Mas ela não sabia da numerologia judaica. Então, vamos lá. Então, e no segundo encontro já foi composto por 65, olha aí. E depois o terceiro, 100 alunos, né? E hoje os encontros acontecem em auditórios. Lá naquela cidade existe um líder dessa missão e esse líder se reporta diretamente ao pastor Harley. E qual é a sua orientação? Não, peraí. Deixa eu só fazer alguns acertozinhos assim. A escola existe um auditório que cabem mais de 180 pessoas. Na verdade, assim, levar um programa... mais de 180. Sentados são 180, né? São 180. E aí, assim, o que ela fez foi pedir autorização, né? Para que pudesse fazer isso no horário do intervalo. E aí, realmente, o primeiro encontro, depois da autorização dele, são 10. E aí, o segundo encontro, 65. E o terceiro, mais 100. De 100. O que você comentou, a missão, assim, a VM, ela tem um líder, né? O líder é o Sebastião. Ele é o líder da missão. E aí, assim, esse trabalho que a gente faz, é coordenado por ele, né? Ele coordena esse trabalho missionário, mas realmente esse fato, esse acontecimento, assim, na escola, é totalmente inovador, né? Pelo menos eu nunca tinha participado, por mais que tivesse ido a alguma escola trabalhar com o programa, mas com essa magnitude, como você bem mencionou, né? Quando ela disse que no primeiro encontro teve 10, falei, caramba, num bairro, quando a gente faz um encontro, 10 é o número da multiplicação que a gente utiliza, né? Os grupos pequenos, para a gente, grupo pequeno, fogueirinha ou célula, como a gente chama na igreja metodista, 10 é o número máximo e a partir de 10 a gente já começa a multiplicar. E aí numa escola de 400 alunos, que foram 10, realmente eu acho que quem estava organizando ficou um pouquinho frustrado, né? 400 só foram 10, e aí na segunda... se você perguntar escalonadamente, é difícil de alguém acertar. Se o primeiro teve 10, quanto foi o segundo? Normalmente o pessoal no máximo dobra, 20, não, 65. E o terceiro, 100, e assim as coisas foram acontecendo. E aí, me diz uma coisa, essa coisa da automutilação era um percentual muito alto, não é? Entre os jovens. Lá O fato dela levar é isso, né? Assim, um alto índice de vontade de suicídio, né? Ou de querer se suicidar, e de mutilação também. A Laísa disse aqui. Aí a Laísa até disse, né, que na segunda, quando ela viu aquele monte de gente, ela até não acreditou, né, porque mais que dobrou. Você está chamando de automutilação se cortar? O pulso, né? Ou você está chamando de suicídio, tentativas de suicídio entre os jovens? Tentativas de suicídio, né? Tentativa de suicídio entre os jovens, um alto índice, e de mutilação. Eu cheguei a conversar com alguns. Eu cheguei a conversar. Assim. Eu estava falando. Acabou de sair do Setembro Amarelo, né? Que é o mês da prevenção ao suicídio, né? Nós conseguimos marcar nossa live só hoje, mas a gente vem em várias lives falando sobre a questão dos jovens, né? Que é esse tema.
Vocês chegaram nessa dinâmica, quantos jovens vocês já alcançaram hoje? Eu não sei, assim, quantos? Então, vamos lá. Então, a primeira vez, eu fui sozinho, eu fui numa programação de aniversário da igreja em Itauá, no mesmo ano que se começou em setembro, e em outubro, acho que é um mesinho depois, eu fui na escola para conhecer, porque até então eu não conhecia a escola. E aí, assim, eu fiquei maravilhado com a escola, as pessoas me conheciam pelo nome, por saber sobre a ideia, né, sobre valorizar esse movimento na escola, mas eu não sabia quem eram os alunos. E aí, no ano seguinte, com uma segunda viagem dos missionários, eles puderam ir lá conhecer esse trabalho que todos nós já falávamos, né? Como é que aconteceu um movimento liderado pelos próprios alunos. Claro que existe, né, duas professoras que ficam lá revezando, amparando eles lá na moderação, mas assim, eles próprios lideram esse movimento. E aí, assim, só para entender, então a questão, não faltava infraestrutura à escola, né? Você disse que é uma cidade que é afastada, mas tinha toda a infraestrutura. Então, vocês chegaram a detectar, primeiro, se você sabe qual é o percentual de automutilação desses jovens, e se vocês chegaram não sei se diagnosticar, mas a identificar qual o motivo do número alto de suicídio entre os jovens é Taiwan, né, o nome da cidade? Taiwan? Não. Não, a cidade da escola é Parambu. A última cidade onde tem igreja metodista que é Qual é o percentual de jovens, né, dessa coisa de automutilação e infelizmente, que chegam até as vias de fato, de suicídio entre jovens? Primeiro, quando você estava falando lá da questão da escola, assim, a estrutura, assim, ela foi montada, ela já existia um acompanhamento isolado da professora, para a gente entender, quando a gente fala sertão do Ceará, né, então a gente imagina uma coisa muito sem estrutura. Para nós, para facilitar o entendimento, é como se fosse uma escola federal, com toda a estrutura, biblioteca, computador. Se você vai na escola para visitar, melhor que no Rio, ela tá tudo quebrado, Pedro II, ela é olha só, para comparar, ela é um Pedro II muito melhorado. É esse nível a escola. Ela é um Pedro II muito melhorado. Então todos eles têm uniforme, têm crachá, refeição o dia inteiro. O pessoal que está no terceiro ano, eles recebem até uma remuneração para estágio, né? Para finalizar os 6 últimos meses. Então, assim, é uma estrutura como se fosse uma escola de Porto Alegre, onde tem aquele anfiteatro aberto. Assim, a escola é muito estruturada, né? Ela tem uma estrutura e tem o profissional psicólogo para o acompanhamento. Só que vocês chegaram a falar com o psicólogo sobre isso? O que o psicólogo dizia? Na verdade, eu conversei com o diretor depois que a célula aconteceu, para saber qual era o feedback dele em relação a isso. Ele disse que assim, o relacionamento entre eles melhorou, as notas aumentaram e os professores perceberam uma mudança em cada um deles. E agora, com essa detecção da professora, que tem um acompanhamento melhor, próximo, agora ele me disse, o diretor, que isso ficou mais fácil encaminhar o aluno para o profissional atender. Porque antes tinha uma repulsa de entender que todos nós temos dificuldades e precisamos ser ajudados. Então isso não era visto. Então, depois do movimento da célula, hoje se consegue identificar que tem um aluno que precisa de um acompanhamento, ele é encaminhado e aí assim ele consegue receber o atendimento. Ou seja, vocês no mínimo melhoraram a comunicação da própria escola, né? Dos diversos grupos, né?
professores, alunas e alunos, direção. Então, isso já cria um fluxo em que se possa esvaziar, digamos, né? Como se a gente imaginasse um sistema de água, né? De canos e tal, em que você tem uma caixa e, de repente, se tem ali um nó, aquilo vai enchendo, e aí, então, se você tem um escoamento disso, estou fazendo uma analogia bem simples sobre emoção, né? Um escoamento disso, então você não tem explosões, digamos, né? Pelos encanamentos. Dentro dessas emoções, eu acompanhei, né, por ter mais contato e aí liderar junto com os missionários 2 idas em sala de aula, né? A primeira foi para falar sobre a minha formação secular, tecnologia. Eles tinham curiosidade de saber aonde estudei, como é que foi, responder algumas perguntas, né? Nós entramos, pedimos permissão ao professor local, e aí a gente teve aquele bate-papo já na sala de aula, porque é restritamente, rigoroso, né? Começa-se a célula meio-dia, que é o horário do intervalo, e 1 hora, impreterivelmente, todos eles estão na sala de aula, rigorosamente respeitando. Aconteceu um fato de um aluno ir para uma cachoeira e ele veio a falecer com uma tromba d'água. Então, nos foi solicitado nessa segunda visita, ou na minha segunda visita, né? Ou na primeira dos missionários, a ir a uma sala de aula e realmente, assim, havia uma comoção dos alunos e nós entramos numa sala de aula, assim, com um ambiente bastante depressivo. Eles choravam copiosamente o tempo todo. E aí nós levamos uma dinâmica ali junto com o professor, naquele meia hora, 1 horinha, né? Depois do nosso horário que nos foi dado, para dizer que, assim, a vida não termina nesse uma fatalidade, mas o restante da turma tem que dar continuidade. Ele era um integrante, né, da turma, mas a turma tem um papel fundamental de continuar cada um buscando, na verdade, continuar, né, as matérias e continuar o ano letivo. E aí foi um momento bem diferente emocional. Aí vocês falavam também, quer dizer, por um lado, da continuidade da vida dos outros, né, dos outros que ficaram, e ao mesmo tempo de uma continuidade do sentido da espiritualidade daquele que se foi. Ou como é que são essas questões da alma quando a pessoa falece no metodismo? Por ser um ambiente escolar, ela vai embora. Você quer me falar? Você quer falar como nós tratamos na escola ou como é que eu entendo que é? Não, como vocês tratam com ele. Se esse aluno faleceu. Algumas religiões entendem que faleceu, acabou ali. Outras religiões entendem que a matéria física, o corpo faleceu, mas existe uma alma, espírito, enfim, isso continua. Né? E aí tem todo um ritual de tratamento dessa coisa, as orações para o espírito, para a alma, que haja um encaminhamento. Eu estou perguntando qual é a compreensão que vocês levam para os alunos disso, né? Quer dizer, da questão da morte, de que forma que vocês passam para eles, e aí nesse sentido também, como é que a linha metodista que você segue também tem esse entendimento, né? Se vocês tratam dessas questões. Tem 2 pontos, né? O que a gente tem como entendimento e o que a hora e o tempo me permitia para passar. O que a gente procurou fazer, e eu como líder naquele momento, é levar esperança para eles, né? Apesar do fato ter acontecido, e para a gente entende que ele morreu e ali findou. O que ele tinha para realizar, ele tinha que fazer enquanto tem vida. Assim a gente entende no metodismo, mas dessa forma simples e crua, parece que fica meio vazio, né? O que a gente foi levar ali foi esperança, amor, a lembrança. Eles iam lembrar dele, a gente ia continuar
dependendo dos assuntos ali, falando sobre ele. Nós não iríamos esquecer dele no estalar de dedos, porque o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim, você, de maneira racional, não consegue esquecer de alguém no estalar de dedos. Então, o que a gente falou assim, que a memória dele iria permanecer, que a boa relação, a brincadeira, o bate-papo, a boa pessoa que ele foi até aquele momento, iria permanecer na cabeça deles. Mas dali para frente, eles teriam que continuar, cada um a sua própria história. Entendi. Tá aqui, olha, eu vou dar uma boa noite para a Heloísa, nossa ala raiz mangueirense, a Escola Mangueira aqui presente sempre na live. Muito obrigada, querida. Um beijo para a ala raiz mangueirense. Estamos aqui conversando hoje com o pastor Harley, metodista, e o trabalho que eles fazem, que ele faz belíssimo, com jovens, em especial numa cidade, Parabu, lá no Ceará. Parabu. E ele estava contando. Na verdade, assim... Aqui a nossa plataforma Contém Amor Amai-vos, é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos, e a Contém Amor oferece também gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais online, e promove o diálogo entre diferentes culturas, crenças e etnias pautados no amor. Eu não sei se o pastor Harley deu uma passada lá na nossa plataforma digital, mas tem muitos conteúdos muito legais, muito bacanas, e a gente tem também escritores que fazem artigos e textos interessantíssimos de todas de todas não, mas muitas religiões, de todas as tradições religiosas, e outros conteúdos muito bacanas sobre sustentabilidade, indígenas e outras questões que estão por aí. E é um site muito legal, uma plataforma digital, entrem lá para ver. Pastor Harley, estamos aqui na nossa live, e eu queria saber, você está morando na Zona Sul, no Rio de Janeiro, está onde? E aqui a gente fez uma pesquisa, aliás, eu quero agradecer a Shoshana Talmi, que faz a minha pesquisa sempre muito completa, para que eu possa entrevistar as pessoas aqui dessa forma tão redondinha, né? Então eu queria saber assim, esse trabalho missionário que você faz lá, aqui no Rio, você faz também algum trabalho missionário na educação? E eu queria perguntar para você se, como a gente está nesses tempos mais complexos, em que há muita intolerância religiosa, né, se isso aparece também entre os jovens que vocês atendem, e como é que vocês lidam com essa questão? É justamente isso que você comentou, né? Quando a gente vai para a escola para levar esse movimento celular, a gente, na verdade, a gente quer apresentar Jesus. E assim, a gente tem que ter muita sabedoria, porque o Estado é laico, e pode existir outras religiões entre os alunos. A gente, assim, tem essa ciência aí. Então a gente não leva algo que vai agredir. Tanto que a célula é aberta, é um momento de convite, então assim, é no horário de intervalo dos alunos. Então assim, eles que decidem se eles vão participar ou não. Então a gente entende que todos que estão no auditório naquele momento estão lá de livre e espontânea vontade. E esse último encontro de 2019, nós tivemos um movimento muito grande e um clamor muito grande, né? A gente fez uma dinâmica e no final eu tive a oportunidade, eu acho que devia ter mais de 250 a 300, eu não quero estimar assim, mas o auditório estava cheio, porque tinha algumas pessoas em pé, junto com os missionários, e nós fizemos o movimento de apresentar Jesus e perguntá-los, né, que para a gente como cristão é importante, se eles queriam aceitá-lo, né, dentro daquela palavra que nós tínhamos dado de quebrantamento. E para nossa surpresa,
eu acredito que quase 100 deles levantaram e foram à frente, né? Nós éramos em 15, eu acredito, né? 15, né? Nós não conseguimos abraçar todos, nós conseguimos, assim, o que para nós foi muito bom foi receber os feedbacks posteriores, né? De muitos deles que naquele dia tinha pensado, eles chamam sobre dar um passo. Eu queria dar um passo, mas não dar um passo como seita, né? Tem uma seita que diz que dá um passo, mas dar um passo para eles é dar um passo em relação ao suicídio. Então hoje era o dia que eu iria dar um passo e eu resolvi não fazer isso. E assim, é um termo até novo para mim, eu não conhecia. E aí eu pude conversar com alguns que até naquele dia tinham decidido se suicidar. Tem uma seita no Nordeste de suicídio entre jovens? Não. O que é esse Porque assim, porque tem algumas religiões que usam esse termo, né, sobre dar passo. E aí eu estou fazendo uma analogia que eu não conhecia esse termo. E aí ela disse que tinha dado um passo que na verdade é para dar cabo, né? E já tinha até escrito uma carta como despedida. E assim, é uma área muito nova, pelo menos para mim. E o fato de você levar uma palavra, de apresentar Jesus, não religião, né? Mas de alguém que pode mudar a sua vida, que entende as suas mazelas, que te aceita da maneira que você pecadores todos nós somos, errantes também, a gente carece da misericórdia de Deus todos os dias, mas essa palavra que renova, que é Jesus, que a gente leva, que fez transformação. Como eu te disse, assim, a gente não tinha expectativa de que isso pudesse acontecer. Mas verdadeiramente o fato dessa palavra, quando a gente levou, assim, pôde alcançar, como eu te disse, quase 100 alunos que foram à frente aceitando Jesus, e isso para mim Olha só, grandioso. pessoal, estamos aqui conversando com o pastor Harley, da Igreja Metodista. Ele é um missionário, não é? E aí eu queria trazer para vocês alguns dados da Igreja Metodista no Brasil, né? Ela começa em torno de 1910 e diversas manifestações surgiram entre a liderança clerical e leiga, que buscaram um episcopado mais próximo do país. Antes, os bispos eram americanos e residiam no Brasil, fora do Brasil, e aí fizeram uma constituição própria, uma regularização, salários anteriormente eram em dólares, e passou a uma igreja mais nacional. Acho que vocês perderam um pouco essa história aí do dólar, hein? Mas enfim, a Igreja Metodista se tornou independente da Igreja Americana no dia 2 de setembro de 1930, em São Paulo, e a Igreja Metodista Central de São Paulo, onde a Comissão Constituinte se encontrou em 9 sessões, e onde a Constituição promulgada foi entregue às mãos de Guaraci Silveira. E elegeu-se o primeiro bispo da igreja, chamado William Tarbou, que era americano. O primeiro bispo brasileiro metodista foi César da Corso Filho, eleito em 1934. E na década de 70, foi ordenada sua primeira ministra. Alô, meninas! Em 2006, já tinham 162 mil membros e 1.266 pastores, e também naquele ano eles decidiram se retirar do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas. Em 2010, ela era formada por 1.411 igrejas e congregações e 214.715 membros. E, a partir de 2015, a igreja declarou ter 259.729 membros. Logo, a igreja cresceu quase 30% em 5 anos. E no mesmo período, a população brasileira cresceu apenas 4,67%, o que mostra o rápido crescimento dos metodistas no Brasil, que hoje são mais de 260 mil metodistas, e eu estou conversando com um deles, com o pastor Harley, aqui, contando desse trabalho maravilhoso que ele faz. Aqui no Rio, pastor, o senhor vai às ruas
esse trabalho de ida a Cristo, né, se chama... Ide por Cristo. Ida por Cristo, né? Ele acontece aqui no Rio de Janeiro, ele tem acontecido agora, então, porque a gente está vendo... mais uma vez, você me perguntou onde eu estou, né? Eu estou na Baixada Fluminense, eu estou em Caxias, estou no Rio, mas a igreja que eu frequento é a Igreja Metodista em Botafogo. Meu a vizinho. gente tem alguns... a gente tem ali na São Clemente, 295, então a gente já está tendo culto presencial e online, mas você tem que entrar lá na bio, se inscrever para poder participar do presencial. O Ide por Cristo é um projeto que nos próximos 5 anos, foi até determinado pelo pastor presidente, que vai ser... Já existia, como eu te disse, essa viagem ao Nordeste, a gente tem um líder de missão, que não sou eu sou um dos integrantes da AVM, eu fui em 2018 e em 2019, e aí, assim, esses próximos 5 anos vão ser para fortalecer, né, esse trabalho que está sendo feito lá no Nordeste. Então, esse ano foi o ano da pandemia, seria o 3º, e teriam outros 2 mais. Assim, a Igreja Metodista em Botafogo, ela tem trabalho, como você mencionou, o Ministério da Madrugada. Nós saíamos até antes da pandemia. Depois da pandemia, nós não estamos indo mais nas ruas, até pela proteção que tem que ter, as pessoas que a gente vai encontrar. Então, nesse momento, a gente decidiu ter um pouco mais de cuidado conosco, né? Que vai na rua e você não sabe quem você encontra. Apesar que ali nas ruas de Botafogo nós já somos conhecidos e a gente conhece o pessoal, mas a gente decidiu nesse momento de pandemia parar um pouquinho. Mas a Igreja de Botafogo, ela tem o Ministério de Ação Social, que continua distribuindo cesta, inclusive foram quase 17 toneladas, né, durante esse período de pandemia ali na Igreja de Botafogo. Então, o Ministério de Ação Social... 17 toneladas de alimento. Em 6 meses. Né, de cestas básicas. Em cestas básicas, nesses 6 meses. Isso continua acontecendo pelo Ministério de Ação Social. E só esse trabalho efetivo que você comentou do Ministério da Madrugada, que a gente vai nas ruas, a gente deixa para ir numa última sexta-feira do mês, e aí no sábado de manhã a gente recebe com o café da manhã, e alguns profissionais com corte de cabelo, asseio pessoal, eles tomam banho, trocam de roupa, então a gente estava fazendo isso, né, até antes da pandemia, e aí a gente espera poder voltar. E Harley, eu fui sua professora na Faculdade Metodista Bennett, e a gente, né, teve a notícia triste que o Bennett fechou, né, aí há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e a gente está vendo muitas escolas, como é que se diz, escolas confessionais fechando. Então é uma faculdade confessional que formou muita gente, metodistas e não metodistas, e que eu tive o prazer de ser professora lá, e foi uma experiência muito boa, e em especial na teologia, com os alunos que ficaram amigos de vida. É muito triste que nesse período, né, a gente tenha, e muitas escolas faculdades estão fechando, né? Existe alguma previsão, já que a educação é esse recorte tão claro, assim, né? Vocês fazem alguma projeção para como vai ser o Rio de Janeiro, pelo menos, de amanhã? Quer dizer, como é que é o Rio de Janeiro de 2021? Se vocês estão só em casa, provocativo, né? Vocês estão só em casa esperando a pandemia passar, ou vocês estão fazendo um think tank, né, para estar preparados para 2021? Como é que está isso entre vocês, metodistas, já com esse peso de terem fechado as faculdades Bennett e a escola Bennett, uma escola tão tradicional aqui na Zona Sul Carioca? Saiba até a informação do Bennett no Rio e da Isabela Hendricks, que é em Minas também, né? Como eu te disse, né, o metodista em si é latente, né? A escola, né? Nós tínhamos o orfanato, Ana Gonzaga, então, assim, em relação à escola, é a nossa herança wesleyana, né? O Wesley, ele era um
um ensino, né? Ele é o ensino em si, né? Então isso para a gente... pedagogo, né? Vamos chamar para a nossa profissão. Isso, um pedagogo. Você comentava, né, sobre clérigos e leigos, né? Para a gente, clérigos, para quem não entende, que está assistindo, são os pastores, e leigos são os membros, né? Os demais que não são pastores. Eu não tenho autoridade assim para falar sobre a liderança metodista, né, sobre esse fato. Mas para mim, como integrante, é claro que isso, ainda mais que eu sou de tecnologia e de gestão, né? Eu sou de gestão de projetos, né? Toda gestão de um ambiente, ela precisa ter sido bem feita, né? Então eu sei que existe um gap e eu preciso me preparar tanto para o avanço, quanto para a pausa, quanto para problema. Se eu não consigo gerir o que eu administro, ele está fadado a um insucesso. Então, assim, se há um planejamento para o que vai acontecer, para as estruturas que a gente chama da nossa margem, né? Se a gente trouxer para o mercado, é o markup. Então, assim, se eu tenho a margem, sabendo de que isso tudo pode acontecer, claro que ninguém previa, né? 6 meses. Então, claro. Como é que eu faço de ter saúde financeira para viver 6 meses, né? A gente tem visto grandes escolas, eu vi Santo Amaro, em Botafogo, mesmo está fechando. Então, assim, muitas escolas realmente estão fechando. Para a gente que é de ensino, isso literalmente, como metodista, isso marca, isso dói. A gente torce, né, ou torcia para que uma administração mais consciente pudesse permanecer com a escola, né? Uma escola centenária. Então, assim, deveria ter estrutura preparada, né? A gente teve na escola 1.500 alunos e, ultimamente, eu soube que tinha 250. Então, em algum momento, a gestão, eu acredito que foi falha. Entendi. Você sabe que eu sou diretora de inclusão e diversidade da Associação János Korczak do Brasil. János Korczak foi um pediatra e pedagogo que tinha um orfanato lá na Europa, na Polônia, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele vai para o gueto, né, mandado para o gueto junto com todos os judeus, o gueto de Varsóvia, e aí ele continua, ele toma essa decisão de, durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o nazismo vigente na Alemanha, já com aquelas leis de segregação toda em relação aos judeus, ele vai para o gueto de Varsóvia e fala, não, nós vamos ter o nosso orfanato, a nossa escola aqui. E que era uma escola gerida, inclusive, por alunos, né, pelas próprias crianças. E ele cria essa metodologia lá, que depois vai dar origem até ao Estatuto da Criança e a Carta da Criança, dos Direitos Universais das Crianças, da Unesco. Né? E de lá eles são mandados para o campo de concentração, e eu acho que eles vão para Treblinka, e ele vai, mas ele era um pediatra e um pedagogo muito conhecido na Polônia, e os poloneses tentavam tirá-lo de lá e diziam, não, mas você é muito precioso, a gente quer aqui. E aí tem vídeos gravados com aí Tata Educandos do János Korczak presente. Ah, que lindo, olha aqui, temos Tatara Educandos do János Korczak presente. Muito bem. E ele tem um vídeo mostrando isso, que era o soldado alemão nazista, tentando dissuadi-lo de entrar no trem para Treblinka, porque ele sabia o que ia acontecer. E o János Korczak se recusa, diz, não, eu vou com os meus educandos, porque esse é o destino dos judeus. Eu sou judeu, então você está mandando todos os judeus para lá, então eu vou. E ele vai. Mas quando ele chega também no campo de concentração, ele recria o orfanato e educa as crianças até o último momento que eles são mandados para os fornos crematórios e para a câmara de gás. E aí ele inclusive foi perguntado, por que você está fazendo uma escola aqui, né, num campo de concentração, sabe que vai morrer? Onde a vida
ela precisa ser administrada onde a vida há educação. Então, acho que a gente tem que se inspirar aí nesses exemplos do Janusz Korczak e de todas as crianças que também não se deprimiram e dos jovens que estavam lá e que fizeram acreditaram na educação como uma ferramenta e acreditaram na vida também, né? E aí nós estamos aqui caminhando para a finalização desse papo agradabilíssimo que já está chegando aí ao final, e eu queria saber do meu querido amigo, aluno e pastor Harley, que tem nome de cometa maravilhoso, né? E qual é a sua mensagem nesse momento que nós estamos passando no Brasil, mas em especial aqui no Rio de Janeiro, com todo esse desmonte dos equipamentos públicos. Então, a gente está vendo que a crise pega, né, a todos e a todas, então pegou também a comunidade metodista. Claro que é uma questão da gestão, mas é também uma questão da própria situação, né? Mas nessa hora a gente gostaria de um Estado mais forte, no sentido das políticas públicas e dos equipamentos, que isso tivesse tudo organizado para acolher e receber a população, né? E a gente está vendo que não está. Qual é a sua mensagem, pastor Harley, para as crianças e para os adolescentes e nesse momento que o Brasil está passando? Você até me perguntou um pouquinho antes, né? Como é que está vivendo a igreja? Se a igreja está parada esperando a pandemia. Se eu te disser que a igreja ela tem crescido nesse momento de audiovisual até mais do que presencial, devido a um canal que não era utilizado ou que as pessoas não sabiam. Então hoje você consegue navegar dentro das instituições, assistir inúmeras pregações, e pessoas têm sido alcançadas pelo meio tecnológico. Para mim, que sou profissional de tecnologia, eu fiz várias home offices, várias videoconferências, valendo como trabalho. Então, eu já trabalhava de casa desde 2007, que, se eu não me engano, foi a minha primeira reunião. Então, aqui hoje, em 2020, a igreja hoje ela consegue fazer isso. Então, os atendimentos têm sido, as santas ceias têm acontecido. A única coisa que estão deixando para o presencial é o batismo, que a igreja metodista ainda não tem feito. Mas os sacramentos, eles estão acontecendo tecnologicamente. Então a igreja se preparou com o audiovisual e esse movimento tem crescido bastante. E a minha mensagem... aqui, entrevistadora de Instagram, né? Instagrammer, aqui, por conta disso, e também por conta do Tony Piccolo, que criou a Amaivos, Contei Amor Amaivos, há 20 anos atrás, essa plataforma digital, quando ainda poucas pessoas conheciam esse meio, e agora está aí se atualizando, obviamente. Eu conversei com um amigo pastor que ele disse que até uma cerimônia de casamento ele fez. Então, cerimônia de casamento, Santa Ceia, só batismo, que literalmente tem que ser presencial. Mas fora disso, todos os outros sacramentos estão sendo feitos. A minha palavra é de encorajamento, né? Nós metodistas, e o que eu acredito é a transformação de vida. Então a gente te acolhe, te recebe da maneira que você está, e a gente quer te introduzir na sociedade de uma forma melhor. O nosso desejo e nossa expectativa, nós até conversávamos isso até com o bispo da Igreja Metodista, que durante esse momento de pandemia, a gente entendeu que a gente ficou muito mais amoroso, muito mais atento, muito mais social. Grandes grupos e pessoas se mobilizaram para acompanhar, mas uma resposta recente nos entristeceu. Porque nós estávamos depositando no ser humano que essa pandemia iria nos transformar. Mas, para nossa surpresa, nós temos visto que a flexibilização tem nos mostrado que quem já fazia coisas boas antes da pandemia, continua fazendo. Quem não tinha caráter antes da pandemia, agora depois, continua não tendo. Quem acertava antes da pandemia, agora continua acertando.
Quem fazia errado antes da pandemia, agora continua fazendo. Então a gente entendeu que a flexibilização iria mudar e transformar pessoas. Segundos, hein? Então, eu quero agradecer, muito bom, tá? Um prazerzaço. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, querido, pela sua presença. Obrigada, pessoal. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui com uma nova live. Um bom final de semana.